Olá, amigos e amigas online do projeto Começando do Zero Direito Financeiro. Gente, nessa aula de número 6, eu vou continuar o assunto que finalizamos na aula anterior, que trata das emendas individuais. Só para relembrar, essas emendas, depois de aprovadas, elas são impositivas. Estão lembrados, não é? E como calculamos o limite para os parlamentares? Qual o percentual que será aplicado? Qual é a base de cálculo? Tudo já foi dito na aula anterior. 1,2% para o cálculo do limite. 1,2% da receita corrente líquida para o próximo exercício, prevista para o próximo exercício. Mas na hora de o executivo transferir os recursos, din-din, e o orçamento, o crédito orçamentário, ele vai utilizar esse mesmo percentual, mas só que agora não apurando, não aplicando na receita corrente líquida prevista, muda o referencial. Ele vai calcular em relação à receita corrente líquida realizada no ano anterior. Então, essas emendas são impositivas, as emendas individuais dos parlamentares. E metade desse percentual, 1,2%, ou seja, 0,6%, obrigatoriamente deverá ser aplicado em ações de saúde. E o restante, aí o parlamentar, ele vai escolher naquilo que vai utilizar o percentual, onde ele vai aplicar tais recursos. Então, tudo isso foi visto na aula anterior. Artigo 66, novidade, emenda constitucional do ano passado. E agora, eu retomo essa aula continuando o dispositivo na tela. Então, temos, ainda falando sobre o ciclo orçamentário, emendas individuais, hein, gente? Parágrafo 12 do artigo 166. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 9º deste artigo, olha só isso, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Mas, Wilson, você acabou de falar que as emendas são impositivas. Tudo bem, elas são impositivas, mas há uma situação, na realidade, várias situações, onde essas emendas deixarão de ser impositivas, elas não serão de execução obrigatória. Que situação é essa? Nos casos de impedimentos de ordem técnica. Então, gente, as emendas individuais dos parlamentares, normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, são impositivas. Mas cuidado, aí a banca vai e coloca assim, marque a alternativa que apresenta um caso, uma situação que não tornará a execução obrigatória dessas emendas individuais. Então, no momento de o parlamentar, o Estado que recebeu, o município que recebeu, ele vai lá empenhar a despesa. Nesse momento, algum problema ocorreu. Algum problema de ordem técnica. E esse problema de ordem técnica fará com que essa despesa não possa acontecer. Então, gente, quais são os impedimentos de ordem técnica que não farão com que a emenda fique obrigatória? Não serão de execução obrigatória. Para que você leve para a prova, eu vou sair um pouco da Constituição Federal e vou para outra legislação. Vejam qual é. É a Portaria Interministerial número 40, de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 2º, parágrafo 1º. Serão considerados impedimentos de ordem técnica. A partir daí, já comecem a se preparar para uma questão. Se a banca cobrar, teremos cada inciso como uma alternativa válida e possível. Então, a não indicação do beneficiário e do valor da emenda nos prazos estabelecidos nesta portaria. 2. A não apresentação do plano de trabalho no prazo previsto no inciso 4 do artigo 4º, ou não realização da complementação e dos ajustes solicitados no plano de trabalho no prazo previsto no inciso 6 do artigo 4º. Tem mais, inciso 3. A desistência da proposta
por parte do proponente. Inciso 4, a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária. Inciso 5, a incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora. Acabou? Não, tem mais. Tudo isso poderá aparecer, hein? Fiquem ligados. Inciso 6, a falta de razoabilidade do valor proposto, a incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto. Inciso 7, a não aprovação do plano de trabalho. E, finalmente, outras razões de ordem técnica devidamente justificadas. Então já sabem, não é? Não serão de execução obrigatória quando um desses impedimentos de ordem técnica estiver presente no caso concreto, estiver presente na situação. Parágrafo 12 do artigo 166 da Constituição Federal. Parou por aí? Claro que não. Parágrafo 13. Quando a transferência obrigatória da União, são emendas impositivas, não é? Para a execução da programação prevista no parágrafo 11 deste artigo, for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, olha isso agora, independerá da adimplência do ente federativo destinatário. Então, gente, o estado, o município, ele vai receber o quê? Recursos e orçamento por conta das emendas impositivas dos parlamentares, independentemente de estarem em dia ou não, de estarem adimplentes ou não. Então, cuidado com a questão onde a banca poderá construir essa situação. O Estado está inadimplente, joga lá um problema qualquer para o Estado e conclui. Por conta disso, ele não receberá recursos nem orçamento para cobrir as emendas impositivas, até que solucione aquele problema. A questão estará errada. Vocês perceberam? Marquei em vermelho, voltem lá. Independerá da adimplência do ente federativo destinatário, um estado, um município ou Distrito Federal. Outra informação de suma importância. E não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Então, esses recursos recebidos pelo Estado por conta das emendas impositivas serão arrecadados por eles, pelo Estado, pelo município, pelo Distrito Federal. E esse valor não fará parte da base de cálculo da receita corrente líquida, que foi disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 2º. Então, a receita corrente líquida foi criada pela LRF para servir como referencial monetário. Por quê? Porque a LRF ela criou limites. Limites para pessoal, limites para dívida, limites para o endividamento. Ou seja, para criar tais limites, ela também teve que estabelecer um referencial monetário. E calculamos a receita corrente líquida de que forma? Somo todas as receitas correntes, menos as deduções previstas pela própria LRF. Mas no ano passado, e aí que eu quero chamar a sua atenção, a emenda de número 85, ela modificou, de 86 ela modificou. Ela acrescentou uma nova dedução para o cálculo da receita corrente líquida. Então, quando você estiver estudando a Lei de Responsabilidade Fiscal e chegar nesse ponto da receita corrente líquida, saibam que, além daquelas deduções que você vai encontrar na própria LRF, temos essa que eu estou mostrando agora, a transferência de recursos para o atendimento das emendas impositivas dos parlamentares, as transferências que acontecem para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Não irão integrar a base de cálculo da receita corrente líquida. Grande novidade, só que agora um pouquinho ligada à Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiquem ligados que isso aí pode cobrar, pode cair, hein? Mais uma informação na tela. Parágrafo 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. O que temos aí? Bem, os parlamentares aprovaram suas emendas individuais,
e elas são impositivas. Mas eu mostrei para vocês que não serão de execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica, ou seja, os recursos, o orçamento não será transferido. Mas não para por aí não. Os parlamentares vão tentar remanejar, vão tentar tirar daquela categoria, tirar daquele beneficiário e mandar para outro, para não perder esses recursos, lógico. E a Constituição Federal, ela disse o que os parlamentares deverão fazer. Então vejam agora as regras da Constituição Federal que deverão ser obedecidas quando do impedimento de ordem técnica. Na tela. 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Então, gente, é o seguinte, primeiro se liguem no prazo, não é? Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária. Então, os poderes, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública, vão enviar ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Então, vejam que os poderes, incluindo o Poder Legislativo, vão justificar o impedimento e vão encaminhar ao Poder Legislativo. Mas o Wilson, o Legislativo encaminha ao próprio Legislativo, é assim mesmo que funciona. Cuidado com o prazo e verifiquem aí que são todos os poderes, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública. Continua. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, esse prazo previsto no inciso 1 foi o que eu acabei de mostrar, não é? Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária. O Poder Legislativo, ele recebeu, não é verdade? Indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Primeiro, haverá a tentativa de justificar ao Poder Legislativo. E o Legislativo receberá a justificativa e vai encaminhar, olha só, ao Poder Executivo, para que haja o quê? Um remanejamento. Então, gente, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Claro, se o impedimento ele for sanado, for superável, não se faz nada, apenas justificou. Mas se o impedimento de ordem técnica for insuperável, aí o Legislativo ele vai querer remanejar para não perder os recursos, não é? Então ele vai encaminhar, vai indicar ao Poder Executivo o que poderá ser remanejado, mas cujo impedimento seja insuperável. Continua. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, acabei de mostrar, o Poder Executivo, ele recebeu, né? Encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Então, gente, até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei. Então, Wilson, começou lá com os poderes, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública, enviaram ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Aí o Legislativo recebeu. Com base nisso, o Legislativo indicou ao Executivo o que pode ser remanejado. É isso? É exatamente isso. Daquele problema insuperável. O Executivo agora está com a bola. Ele vai elaborar um projeto de lei e vai encaminhar ao Poder Legislativo para que haja essa troca, para que haja o remanejamento. Mas, Wilson, não é um retrabalho, não. Aqui estamos obedecendo às regras que vocês aprenderam do orçamento. Só quem pode encaminhar um projeto de lei que verse sobre orçamento é o Poder Executivo. Estão lembrados disso? Competência privativa dele. Então, olha só, o Poder Executivo vai encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Mas não para por aí, não. 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias
após o término do prazo previsto no inciso 3, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o Congresso Nacional não falou nada naquela primeira situação, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. Gente, observem a parte final. O remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. Então, tudo começou quando os poderes, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública, justificou os impedimentos de ordem técnica e mandaram para quem? Para o Poder Legislativo. Aí o Poder Legislativo, ele vai encaminhar ao Poder Executivo o que deverá ser remanejado. Se nesse momento o Poder Legislativo silenciar, perder o prazo, o que vai acontecer? O próprio Poder Executivo, ele vai remanejar por um ato dele, um ato próprio. Ele vai alterar, gente, a lei por um ato dele. Mas a consequência disso, caso o Poder Legislativo não se pronuncie, será: parágrafo 15. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 14, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 não serão de execução obrigatória. Opa! Então, aquelas emendas que eram impositivas, agora não serão de execução obrigatória, porque houve impedimento de ordem técnica, o Legislativo justificou, mas algumas eram insuperáveis, não tínhamos como solucionar. Só que o Legislativo, ele não mostrou ao Executivo o que era para ser remanejado. Aí o que o Executivo fez? Ele mesmo, o Executivo, remanejou por um ato próprio. Mas a partir daí, quando ele remanejar por um ato dele, ato do Executivo, agora essas dotações não serão mais de execução obrigatória. Estão vendo? Nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 14. Então, muito cuidado quando estivermos diante de um impedimento de ordem técnica. Passem, voltem a fita, analisem de novo, pois essas situações poderão ser exploradas e você vai ver, começarão a ser exploradas agora, em 2016. Apesar de a emenda foi do ano passado, ela não foi ainda muito explorada como deveria ser. Agora, as bancas começarão. Então, gente, se liguem. Muitos vão errar essa questão. Você não, né? Voltem a fita, analisem de novo, façam as anotações, o seu resumo, pois esse é o ano da cobrança das emendas individuais, ok? Mas ainda não acabou. Continuando os parágrafos na tela. Parágrafo 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 11 deste artigo até o limite de 0,66% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. E o que temos no parágrafo 11? É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2, que é 1,2% da receita corrente líquida prevista, ou realizada, no exercício anterior. Metade desse percentual, que é aquela metade que os parlamentares poderão aplicar em qualquer despesa, que está aqui, 0,6%, poderão compor os restos a pagar. Parágrafo 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, gente, aprendemos que uma das grandes novidades da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à LDO foi a inclusão de 2 anexos. Está lá no artigo 4º da LRF. Quais são os anexos? O primeiro, anexo de metas fiscais. E o segundo, anexo de riscos fiscais. No anexo de metas fiscais temos metas para receitas, metas para as despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública, ok? Vimos isso. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, foi criado um mecanismo chamado de limitação de empenho,
onde a regra é a seguinte: se ao final de cada bimestre for verificado que a receita prevista para aquele bimestre caiu, houve uma queda na arrecadação, comprometendo os resultados fiscais da LRF, que são estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes, por ato próprio, e também o Ministério Público promoverão a limitação de empenho nos 30 dias subsequentes. Está lá no artigo 9º. Então, limitar o empenho quer dizer, parem as máquinas, parem de gastar. A receita caiu, prejudicando os resultados nominal e primário que foram pré-estabelecidos no anexo de metas fiscais. E a consequência de tudo isso é que as emendas impositivas dos parlamentares também sofrerão com a limitação de empenho no mesmo percentual. Então não teria nem graça, não é? Os parlamentares, eles iriam receber, seria uma consequência da limitação de empenho? Não poderia. Houve a necessidade, lembrem-se disso, de limitar os empenhos, as emendas impositivas também sofrerão no mesmo percentual. Observem novamente. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar, agora, no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, lá no aquele anexo de metas fiscais, hein? O montante previsto no parágrafo 11 deste artigo é aquele montante que os parlamentares irão receber. Poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Logicamente, se a despesa for obrigatória, ela não vai sofrer nada com isso, né? Pois a própria Lei de Responsabilidade Fiscal já trouxe as despesas que não irão sofrer a limitação de empenho, as despesas obrigatórias, ou pela Constituição Federal, ou por uma disposição legal, além dos serviços da dívida, além também de qualquer uma, desde que ressalvada pela LDO. Mas eu marco aqui e essa parte final do dispositivo que trouxe essa regra em relação à limitação das emendas impositivas. Poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Ou isso, e quem é que vai promover a limitação de empenho? Está no artigo 9º. Os poderes e o Ministério Público, por ato próprio e nos 30 dias subsequentes, aquele prazo que foi dado pela LRF. Ou seja, se ao final de cada bimestre verificarmos que a receita caiu, prejudicando os resultados nominal e primário, esses poderes e o Ministério Público é que deverão promover, por ato próprio, a limitação de empenho. E isso vai incidir também nas emendas impositivas dos parlamentares. Todas essas regras que acabamos de ver estão onde? No artigo 166 da Constituição Federal e afetaram de forma direta na natureza jurídica do orçamento, como eu tinha alertado para vocês. Então, concluindo, observem a figurinha. Então, temos agora o orçamento, ele é parte de execução obrigatória, parte ainda discricionário. O seu conteúdo obriga a execução da despesa e parte dele continua sem essa obrigação, não criando direitos subjetivos. Então é aí, gente, que eu quis chegar. A banca, ao cobrar a natureza jurídica da lei orçamentária anual, ela vai explorar todo esse entendimento. Ela vai explorar esses pontos que você está observando. Temos despesas discricionárias, temos despesas impositivas por conta da emenda de número 86/2015 e temos também despesas obrigatórias, mas não porque eu coloquei na LOA, porque a Constituição Federal, antes mesmo de elas serem fixadas na LOA, já a tornaram obrigatórias. Então, ficou um pouco híbrido o orçamento, uma parte impositivo, uma parte discricionário. E é isso que eu quero que vocês levem para a prova. Essa grande novidade que surgiu no ano passado, em 2015, emenda 86/2015, ok? Ainda dentro do nosso ponto, ciclo orçamentário, volto à comissão mista para falar um pouquinho sobre os trâmites que ocorrem durante o seu estudo. Olha só, e cito, mais uma vez, a resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional,
que dispõe sobre a comissão mista permanente. E agora falando um pouco sobre o projeto de lei do PPA. Alguns detalhes que eu separei achando que as bancas poderiam cobrar. Detalhes mesmo, hein? Torçam para que isso caia, porque poucos vão acertar. Artigo 94. O relatório do projeto será elaborado por um único relator, o PPA, não é? O relatório do projeto será elaborado por um único relator, diferente da LOA. Como na LOA temos 10 áreas temáticas, 10 relatórios setoriais, estão lembrados, já expliquei. Artigo 95. A proposta de modificação do projeto de lei do PPA, enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 66, parágrafo 5º da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento. O Presidente da República, ele pode sim, como eu expliquei, tentar alterar o seu próprio projeto, depois de ter enviado, mas para isso ele terá que observar as regras do artigo 166, parágrafo 5º. Quais são? Ele vai encaminhar uma mensagem ao Congresso, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Expliquei também. Continuo. Artigo 96. A comissão mista de orçamento poderá realizar audiências públicas regionais para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou região geográfica. Artigo 97. Ao projeto de lei do Plano Plurianual ou ao projeto que o revise, poderão ser apresentadas emendas de comissão e de bancada estadual, observado, no que couber, o disposto nos artigos 44 e 47 e os seguintes limites. Observem agora os limites para as emendas ao projeto de lei do PPA. 1. Até 5 emendas para as comissões permanentes do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Até 5 emendas para as bancadas estaduais do Congresso Nacional. Ô Wilson, e os parlamentares individualmente? Você falou que em relação à LOA, até 25 emendas individuais por parlamentar. Esse número se repete no caso do PPA? Não, haverá uma redução. Artigo 98. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 emendas ao projeto de lei do PPA ou ao projeto que o revise, ok? Então, são detalhes que eu fui buscar no regimento comum que as bancas poderão explorar e tomara que explorem. Muita gente, como eu falei, vai rodar nessa questão. Mas voltando ao nosso ciclo, continuando a nossa sequência que eu estava construindo, a situação de número 2, não é? Na tela. Continuação da situação de número 2. Gente, observem isso agora. Esse foi o projeto de lei encaminhado pelo presidente ao Congresso. Congresso, comissão mista. Eu atribuí valores. De um lado, receita 1, receita 2 e receita 3. Do outro lado, despesa 1, despesa 2 e despesa 3, ok? Vamos supor que os parlamentares da comissão mista alteraram esse projeto, tirando ou trocando D3 por D4, através de uma emenda. Feito isso, voltou ao Congresso, o Congresso apreciou, aprovou, maioria simples, e devolveu ao presidente. Eu pergunto, será que existe algum mecanismo que possibilite ao presidente discordar das alterações feitas pelo Poder Legislativo? Existe sim. E como chamamos esse mecanismo? De veto. Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 66. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Mas, Wilson, essa regra não é uma regra específica do processo orçamentário, não. É uma regra do processo legislativo comum. Exatamente. E pode
utilizar uma regra do processo legislativo comum para o processo orçamentário? Pode sim. Pode desde que, daqui a pouco eu volto e falarei para vocês. Até já.